E aí galera, vamos lá, vídeo número 2. Vídeo número 2. Esse vídeo agora que nós vamos falar sobre o Present Continuous. Present Continuous e o Going to, futuro com o Going to. Aqui é um vídeo, uma aula que a gente vai simplesmente relembrar um assunto que já foi estudado. Quando eu expliquei isso, nós, eu e o professor Saulo, explicamos a vocês sobre o Present Continuous. O que é o Present Continuous? O Present Continuous é uma ação que está acontecendo no momento que está se falando, tá? Por exemplo, eu agora estou ensinando. I am teaching right now. I am teaching right now. I am teaching right now. I'm teaching right now. I'm teaching right now. Right now. Esse right now aqui, right now, está indicando o momento que eu estou fazendo. É uma ação que eu estou fazendo no momento que eu estou falando. I'm teaching right now. Eu estou ensinando agora. You are studying right now. We are studying right now. Observe o que eu estou falando. I'm, esse I'm aqui, é o pronome pessoal com a conjugação correspondente do verbo to be. Se não falha a memória, essa foi a aula 1 ou 2. A primeira ou a segunda aula que nós tivemos, tá? Então, como eu disse no vídeo anterior, essa aula de hoje vai ser uma recapitalização, recapitular tudo que nós já estudamos. Dúvidas aí, no presencial, fala diretamente com o professor Saulo, tá? Então aqui, só lembrando, o que é o Present Continuous, tá? É uma ação que você está fazendo no momento que está falando, é o nosso gerúndio. O nosso gerúndio, eu estou estudando, eu estou falando, eu estou brincando, eu estou jogando. Vou dar aqui um exemplo para que fique mais fácil o que eu estou falando, tá? Vamos aqui, ó, we, no apóstrofo, we studying now. We studying now. Deixa eu botar aqui mais no meio do quadro para eu poder fazer uma análise sintática. We studying now. Nesse momento agora aqui que nós estamos, pelo tempo que a gente já tem de aula, que se não falha a memória, são acho que 2 meses aproximadamente. É pouco tempo, Ivan? É pouco tempo. Mas pelo nosso modo de ensinar aqui, esse assunto aqui, nós já precisamos olhar e entender tudo o que está acontecendo aqui nessa frase. Nós temos a obrigação de saber disso. Por exemplo, aqui, ó. O que é isso aqui? É o pronome pessoal. Pronome pessoal. Aí você olha, o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o verbo to be, devidamente conjugado. O que é isso aqui? Isso aqui é uma junção de duas partículas. Primeiro, o verbo principal, que é o to study, mais o ing, que é a partícula formadora do Present Continuous. E o que é isso aqui? É um advérbio de tempo, né? Agora, o momento que você está falando. Eu chamo de partícula temporal, para ficar mais fácil, para quem não é da parte de idiomas entender, fica mais fácil. Vamos botar aqui, partícula temporal. Partícula temporal. Temporal. Essa partícula temporal, ela está te dizendo o momento em que a ação está acontecendo. Então isso aqui, galera, se não for isso é uma análise sintática, tá? De uma análise morfológica. Análise morfológica. Você está dizendo qual é o que você está olhando, não é a função, é a classe gramatical.
Pronome pessoal, verbo principal, verbo, mais o ing e a partícula temporal aqui. Nesse nível aqui de entendimento, pelo tempo que nós já temos de aula, eu acredito que isso aqui é algo indispensável, que a gente precisa fazer. A gente precisa já bater o olho e entender por que é que eu estou falando disso com vocês quando o assunto é futuro. Porque o present continuous, ele é uma estrutura que também pode ser usado quando você quiser fazer o futuro. Falou grego? Falei não, tá? Português, bem explicadinho. Aula sobre futuro. Aqui, we study tomorrow. Quando você muda aqui a partícula temporal, você já deu a ideia de futuro. É o gatilho que você precisa para fazer o futuro. Você quer fazer o futuro? Lembra do presente contínuos? Como foi explicado aqui. O que é o presente contínuos? É uma ação que está sendo feita no momento que está se falando. Aí você tem que, você tem que procurar saber a partícula que está utilizada para falar do momento. Por exemplo, o primeiro que eu falei foi o que? Foi o now, tá? O now é o que? Agora. Outra partícula de momento, at this moment, at this moment. At this moment quer dizer o que? Isso aqui é uma coisa só, viu, galera? É o que fala o que? Neste momento, ou o right now. Esse right now é o mais comum, tá? É o right now. É o right now, é this moment now. Todos são a mesma coisa. Quando você pega uma partícula que vai designar a ideia de futuro, que no caso aqui é o tomorrow, você acabou de utilizar o present continuous para falar do futuro. Para fazer o futuro. Aí, antes aí que alguém pergunte, aí vai falar assim: professor, o senhor usou o will na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Como é que eu posso usar o present continuous para fazer a forma negativa? Como é que eu posso usar o present continuous para fazer a forma interrogativa, tratando-se do futuro? Muito simples. É a mesma forma que a gente usa para falar sobre o present continuous no presente. O que é que você vai falar? We studying tomorrow. Se você quiser perguntar, nós vamos estudar amanhã, o que é que a gente faz? O are we. Are we. Are we studying tomorrow? Nós vamos estudar amanhã? Aí alguém responde, não, nós não vamos estudar não. Qual seria? Temos duas formas, né? We not studying tomorrow ou we aren't studying tomorrow. Quando for a pergunta, tem que ter interrogação. Então, galera, aqui, o que é que precisa se atentar para este assunto aqui, present continuous? Vamos recapitular o present continuous. Você tem que estar com a conjugação do verbo to be na ponta da língua, galera. Vocês têm que estar com a conjugação do verbo to be na ponta da língua. Tem que estar afiadíssimo. Você não precisa nem pensar em nada. O verbo to be está na ponta da língua. E as estruturas, observem a mesma. Are we not. We not. Vamos dar aqui alguns exemplos para vocês contextualizarem sem que seja contínuo, presente simples. I am a student. I'm
not a student. Am I a student? Lembram aqui o que é esse a? Artigo indefinido, né? Artigo indefinido e um marcador de singularidade. Foi explicado. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Afirmativa, pronome pessoal, verbo to be. Negativa, pronome pessoal, verbo to be, o not. E na interrogativa, verbo to be, pronome pessoal, o resto é complemento, tá? Então, isso aqui já foi explicado, por isso está sendo um pouco rápido. Então, o que você precisa se atentar quando você for usar o present continuous na ideia de futuro? Essa estrutura aqui é a mesma estrutura da conjugação simples do verbo to be. Porque quando eu falo conjugação simples, eu quero falar o quê? Que é respeitar as regras de conjugação do verbo to be. O to be ele conjuga I am, you are, he is, she is, he is, we, you, they are. Então, quando você a forma afirmativa negativa, colocar o not, e a interrogativa, verbo to be, pronome pessoal, e o resto é complemento. Tá? Vou fazer uma matéria escrito bem legal sobre isso aqui também. Então aqui, já falamos sobre o present continuous, vamos agora falar sobre um futuro que é um futuro diferente. É o futuro com o going to. Que a gente tem que explicar de forma. Temos que explicar separadamente, tá? Então é o futuro com o going to. Se vocês pararem para analisar, tem aqui o ing, que algumas pessoas acreditam ser present continuous, só que não é. É um futuro específico, é o futuro com o going to. Exemplo. I'm going to the beach tomorrow. I'm going to the beach tomorrow. O que é aqui que a gente precisa se atentar? A gente não pode confundir esse going to aqui com o present continuous, porque não é. Tem tudo que o present continuous tem. Pronome pessoal, o verbo to be, o verbo, que o verbo aqui é o verbo go, to go. Como terminou em O, você vai acrescentar o ing, ele vira going. Mas nesse caso aqui, ele não é present continuous. A explicação aqui é o futuro com o going to. Precisa se entender muito bem isso. Por quê? Vai que um dia você faça um teste de nivelamento, alguém chega lá e pergunta o futuro, I'm going to, desculpe, aqui faltou um go. Faltou um verbo aqui depois. Foquei tanto de uma coisa que esqueci outra. I'm going to go to the beach tomorrow. I'm going to go to the beach tomorrow. I'm going to go to the beach tomorrow. Observe a estrutura. Pronome pessoal, verbo to be, going to. Verbo principal, go, que nesse caso aqui é o go, que é o principal. Pronome pessoal, verbo to be, estrutura do going to, verbo principal, que é este aqui, to the beach tomorrow. To the beach tomorrow. Geralmente, quando a gente fala assim do futuro com o going to, a gente usa o go, normalmente, mas você não é obrigado a usar. Você pode usar um outro verbo, exemplo. We going to study tomorrow. We going to study tomorrow. Como é apagadinho, não foi? Deixa eu escrever aqui com outro piloto. We going to study
tomorrow. Outra coisa que vocês precisam se atentar, que esse to aqui, ele não está se referindo a este rapaz aqui. Ele não é um marcador do infinitivo. Ele é uma estrutura do going to. É a estrutura do going to. We going to study tomorrow. Esse to aqui, esse study aqui, perdoe-me nessa situação aqui, ele é o verbo principal. Vocês precisam se atentar a isso. Fazer prestar essa devida atenção quando vocês estiverem falando sobre futuro, tá? Então aqui, eu acredito que o que a gente tinha para falar sobre o going to já foi falado. Provavelmente aí alguém está perguntando, professor, o senhor usou quatro modos de falar do futuro. Falou will, falou shall, falou going to e falou o going to, né? São 4 formas. Quais usar? A diferença básica é o que eu vou passar aqui agora. Tudo foi separado para que houvesse o devido entendimento. O will e o shall. Aí não, vamos usar o she, né, para que vocês entendam que ela é invariável. She will go to the beach tomorrow. E aqui o outro é o going to e o present continuous. Present continuous. E a frase é o seguinte: He's going to go to the beach tomorrow. Qual estrutura você deve usar quando você falar do futuro? Quando você falar do futuro, she will go to the beach tomorrow ou he's going to the beach tomorrow. Eu usei o she e o he para que vocês percebam de que é invariável, tá? Em relação à pessoa. Quando que você vai usar um e quando você vai usar o outro? O will, ele é mais usado na fala. A gente fala will, assim, fala futuro, I'll go to the beach, I'll talk to you tomorrow, I'll see you later. A gente usa o will a todo momento. Mas, gramaticalmente falando, qual a diferença de um e outro? O will é quando é uma coisa que você pode fazer. Você não tem certeza. Você não tem certeza se aquela situação vai acontecer, se você vai realizar aquela determinada ação. É uma coisa incerta. Você não tem certeza do que você vai fazer. Você falou por falar. Às vezes você está querendo se livrar da pessoa. Não, I'll talk to you later. I will talk to you later. I'll go to the beach tomorrow. Você acha que vai. Mas a partir do momento que você fala assim, ó, I'm going to go to the beach tomorrow. I'm going to talk to you tomorrow. I'm talking to you tomorrow. Observem. I am going to talk to you tomorrow. I'm talking to you tomorrow. É certeza. É uma ação que eu tenho certeza de que eu vou fazer. Então a diferença básica entre o will e o shall é quando você faz uma coisa que você não tem certeza. E quando você fala do going to e o present continuous, isso quer dizer que é uma coisa que você tem certeza que você vai fazer. Então isso é o presente continuous. Então galera, com isso aí, nós vamos encerrar esse segundo vídeo.
Eu não tenho certeza se essa daqui é o nosso último encontro. Eu acredito que sim. Então eu aqui, Ivan Pedro, juntamente com o professor Saulo, eu quero dizer a vocês que nós demos o nosso melhor. Nosso melhor. Com as nossas limitações, eu mesmo tive que me adaptar a essa estrutura de gravar aula, de preparar um material para aula online. Eu sou professor de aula convencional, olho no olho, de explicar um assunto, olhar no olho do aluno para ver se ele entender. Ele vai fazer que nem uma lagartixa, entendi. Mas eu sei que ele não entendeu. Quem é professor aí que está vendo esse vídeo sabe do que eu estou falando. Então, o professor Saulo também é um professor muito dedicado mesmo. Então, aqui que nós demos o nosso melhor para vocês, tá? Não sei se é a última aula, mas eu acho que sim. Acredito que sim. Então, eu realmente espero em Deus que vocês tenham aprendido com a gente. Os que já sabiam, que pelo menos tenham praticado. E os que não sabiam, que tenham aprendido. Isso realmente é o que eu espero. Eu e o professor Saulo, tenho certeza disso. E o nosso coordenador Moisés também, que dá um suporte pra gente, que fez a parceria com o Oguntec aí. Então, eu mesmo aqui, eu sou só agradecimento, tá? Só agradecimento. E fica a dica, né? Nosso projeto, que nós fazemos parte, deu branco agora, você vai acreditar. Umbuto, no coordenador esqueci o Umbuto, né? O processo Umbuto. Se eles estejam convidados a participar das nossas aulas, fala aí com seus coordenadores para falar com Moisés, falar com Saulo, quem sabe comigo também pode falar comigo, a pessoa tem um interesse em participar, que nós estaremos de braços abertos para que vocês possam continuar com o estudo de vocês. E o inglês, lembrando que o inglês é algo super importante na nossa vida, lá no atual momento, melhor ainda, porque nós vamos viver o pós-pandemia e os mais preparados vão se adaptar melhor. Empregabilidade, gente, para quem fala inglês vai ser bem mais fácil, tá? Então, agradecer a todos os coordenadores do Oguntec que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, nos desafiando. Eu me desafiei muito, o professor Saulo, tenho certeza também que se desafiou e estamos aí vencendo. E realmente esperamos ter ajudado vocês. Estamos abertos a críticas, comentários e um muito obrigado a todos que participaram. Professor Saulo aí, parabéns aí, professor Wilson, a professora Cristina, a secretária Joyce, que está aí sempre nos lembrando, professor, o material tem que chegar para os alunos. A gente aqui, um conectado ao outro, o professor Valdemar, que é o coordenador do nosso curso, o professor, o mestre, né? O professor número 1, eu e Saulo somos o número 2, então a gente divide essa posição número 2, tá? O número 1 é o professor Valdemar, o 2 é eu e Saulo. E a Moisés é o nosso coordenador do Umbuto, tá? Para agradecer a todos. Eu acho que esse é o último vídeo da aula, mas só agradecimento, tá? Só agradecimento. E até a próxima. Espero vocês lá no nosso projeto Umbuto. Fica com Deus, vamos se cuidar. Tchau, tchau.